Glória a Deus, aleluia, como é bom louvar ao Senhor. E eu quero nessa hora já orar com você. Você, meu querido, que tem aí um pedido de oração, ou conhece alguém nesse momento que está passando uma necessidade, pode ser física, emocional, ou qualquer área. Vamos apresentar ao Senhor nesse momento? Pode ser? Conto com você em oração, vamos lá. Pai, nós te louvamos por todas as coisas, sabendo e reconhecendo que o Senhor é bom, e a sua bondade, ela dura para todo sempre. Te pedimos, Deus, nesta hora, toma em tuas mãos a necessidade do teu povo, a necessidade de cada um. O Senhor sabe quantos têm compartilhado através do WhatsApp, mensagens, e cada um apresentando as suas petições, e nós te pedimos, Senhor, que verdadeiramente a tua provisão, o teu milagre, a tua resposta, a tua cura, a tua transformação, o teu poder se manifeste em cada pedido de oração. Pai, sabemos que nós não precisamos ficar clamando no sentido, tentando te convencer, porque o Senhor já é bom. Não precisamos, Senhor, ficar tentando através das nossas palavras, pedir e pedir e pedir e pedir, porque o Senhor conhece, mesmo antes de apresentarmos ao Senhor, o Senhor conhece as nossas necessidades. E o Senhor, como Pai, conforme o texto já diz, o Senhor não nos daria tantas outras coisas, se até mesmo o seu próprio Filho o Senhor nos deu. Então imagina as demais coisas. Pai, por isso te pedimos, dá-nos sim o entendimento, e que venhamos perceber, ouvir, discernir a tua voz, entender a nossa parte, o que precisamos fazer, como fazer, de que forma fazer. Nos ajuda a nos levantar sim, em oração, em clamor, em batalha espiritual, e clamar sim no mundo espiritual, guerrear sim no mundo espiritual. E quando, Pai, levantarmos as nossas mãos, que não seja apenas para pedir e apresentar ao Senhor uma petição, mas que também seja para agradecer mediante a tudo aquilo que tem acontecido ao nosso redor, independente se tudo tem ocorrido da forma como desejamos, mas nós queremos te louvar, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas, e sabemos que o Senhor sim tem poder para transformar tudo, tem poder para restaurar aquilo que está perdido. O Senhor tem poder sim para trazer cura e fazer um milagre, e por isso nós oramos nessa hora sobre todas as pessoas que precisam de cura, aqueles que nesse momento estão até mesmo hospitalizados, ou até mesmo entubados. Nós profetizamos cura, profetizamos vida, profetizamos ao organismo dessas pessoas, que reajam aos medicamentos, e que haja restauração pelo poder do nome de Jesus. Nós profetizamos vida, e a vida de Deus sobre essas pessoas. Profetizamos, Pai, sobre aqueles que estão doentes emocionalmente, ou em qualquer área que seja, ou preocupados, desesperados, devido a dificuldades financeiras, espirituais, emocionais. Apresentamos essas pessoas ao Senhor, e te pedimos, Pai, que verdadeiramente o equilíbrio emocional venha sobre elas, a paz que excede todo entendimento venha sobre elas, que elas possam olhar para o Senhor, voltar os olhos ao Senhor, confiar, exercitar a fé, descansar em Ti, esperar em Ti. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que a fé inabalável, venha sobre cada um, sobre aquele que nesse momento se encontra desanimado, e que cada um possa buscar o Teu direcionamento, sabendo que o Senhor é Pai, o Senhor nos ama, o Senhor sempre tem um plano de paz e não de mal, para nos dar um futuro, uma esperança. Por isso nos ajuda, como diz o texto lá em Jeremias, a buscar e te encontrar, perceber o que devemos fazer, qual é a nossa parte, porque o Senhor tem prazer em nos abençoar. Pai, nos ajuda a vencer as nossas limitações, as nossas dificuldades, e que em tudo
do Senhor seja honrado. Toma nas tuas mãos todos aqueles que nesta hora puderam ofertar ou apresentar ao Senhor o dízimo. Te pedimos, supre as necessidades de cada um. Aquele também que nesse momento não pôde, se encontra impossibilitado, também prospera cada um, Senhor, prospera os teus filhos. Ajuda-nos a manusear as nossas finanças, ajuda-nos a manusear aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, e que em tudo o Senhor seja glorificado, em tudo o Senhor seja honrado. Nós profetizamos sobre cada um dos nossos amigos, familiares, profetizamos vida, profetizamos Cristo resplandecendo através de cada um, que venhamos ser luz para abençoar todos aqueles que nesse momento se encontram enfermos, desesperados, preocupados, que eles vejam em nós o teu brilho, e que a tua glória resplandeça, e que muitos testemunhos venham para a honra e glória do teu nome, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, meu querido. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus pela sua vida. Eu quero já rapidamente convidar você a pegar aí a sua Bíblia e compartilharmos o texto, a mensagem deste dia, lembrando que nós estamos numa série Quem Sou Eu, e hoje é o capítulo 5 dessa série, vamos dizer assim, e o tema dessa série hoje é ansiedade. Eu queria já começar a pensar com você em cima desse tema. Por que ansiedade? Eu pensei que de repente, hoje, sexta-feira, feriado, já todo mundo se preparando aí para Páscoa, eu pensei que talvez seria uma mensagem sobre Páscoa, sobre ressurreição, ou sobre alguma coisa nesse sentido, e eu quero dizer para você, é exatamente sobre isso que nós estamos falando. Quando enxergamos a vida de Cristo, a vida de Jesus, o propósito de Deus, que se ofereceu, que pagou um alto preço, que ressuscitou, por mim e por você. O porquê Ele fez isso? Ele fez com o propósito de nos dar liberdade, de te fazer livre, de me fazer livre. Como é bom ter a certeza, a convicção e o sentimento de eu sou livre. Não sou preso ao pecado, não sou preso às manias, não sou preso àquilo que a sociedade tenta impor sobre mim. Eu tenho que ser assim, eu tenho que ter isso, eu tenho que fazer isso. Eu não sou preso às coisas terrenas e naturais, mas eu sou livre em Cristo, livre para me alegrar, livre para dizer sim e saber dizer não, livre para viver a vontade de Deus, a verdade de Deus, livre para poder carregar o Evangelho aqui dentro e ter realização em reconhecer e dizer: sou de Cristo, sou livre. E debaixo dessa liberdade, eu quero pensar com você quantas coisas tentam nos trazer a prisões, ou nos aprisionar. Quantas coisas tentam nos prender a tal ponto que muitas vezes somos impedidos em alegrar o nosso coração, em sentir aquele sentimento de realização. Quantas coisas tentam nos consumir, nos derrubar, nos desanimar. Quantas situações tentam roubar a nossa paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que o Senhor nos dá. Ou seja, diversas vezes somos confrontados durante a nossa vida, o nosso mês, o nosso dia. Somos confrontados a ter fé, a exercer a fé e a confiar, e ao mesmo tempo a permitir as prisões nos alcançarem. O desespero, o medo, a insegurança, a ansiedade, que é o tema dessa mensagem, e eu quero falar sobre essa libertação, sobre a liberdade. O Senhor nos fez livres, e eu quero cada vez mais, ser livre de qualquer tipo de ansiedade, e eu quero profetizar isso sobre a sua vida, e pensar com você: quem sou eu? Será que eu sou ansioso ou não? Qual
o percentual que a ansiedade tem de influência no meu humor, no meu dia, na minha vida, na minha fé. Já pensou isso? Então quero já entrar com você num texto. Mateus, abra comigo aí no capítulo 6. Um texto óbvio, muito conhecido, que assim o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você, pensando um pouquinho sobre isso. Versículo 25, que diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto ao vestuário, por que andeis ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas estas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Só até aqui. Esse é um texto muito conhecido, porque faz parte do Sermão da Montanha, onde ali o Senhor compartilha as bem-aventuranças. E é interessante porque quando você começa a ler todas as bem-aventuranças, ali no capítulo 5, e tantos ensinamentos que ele vai compartilhando com aquela multidão que ali estava, e ele vem ali e fala de jejum, fala sobre dois senhores, fala sobre luz e trevas, tesouro no céu, oração, olho por olho, dente por dente, os juramentos, divórcio, adultério. Ele fala sobre ser sal da terra, ele fala sobre diversas coisas, e ali ensinando, e então ele chega neste capítulo 6, e nestas palavras aonde nós acabamos de compartilhar. E se Jesus, ele fala referente à ansiedade, ele não fala porque era algo irrelevante, mas porque era algo relevante. Os assuntos que ele aborda naquele momento, através da sua mensagem, são assuntos relevantes para o povo ontem, para o povo hoje e para o povo amanhã. Essa palavra dita naquele dia, não foi apenas para aquelas pessoas que ali estavam, mas foi para mim, foi para você. E se a gente ainda avaliar o tipo de ansiedade, eu queria pensar com você, será que naquela época as pessoas tinham a mesma ansiedade do que hoje? Será que a proporção da ansiedade, da preocupação e tantas outras coisas eram da mesma forma que hoje? Algumas pessoas dizem que sim, porque dentro daquela época, aquilo que havia, aquilo que as pessoas tinham como vida, como círculo de relacionamento e tudo, aquele era um natural, um hábito. Hoje é diferente. Algumas pessoas já pensam diferente. Não, naquela época era totalmente diferente. As pessoas não se preocupavam tanto quanto hoje, porque hoje o imediatismo é muito maior.
Mas para eles, o imediatismo talvez de ter que ir a outra cidade, por mais que ele demoraria 30 dias para chegar na outra cidade, poderia também gerar as mesmas sensações. Mas independente disso, mais ou menos, eu queria fazer uma comparação com você, enxergando um pouquinho o ontem e o hoje. Só que o ontem eu não quero voltar lá na época de Jesus, eu quero voltar apenas alguns anos atrás. E por que é tão importante a gente enxergar e perceber as mudanças que acontecem na nossa sociedade, as mudanças que acontecem durante os anos, e o quanto isso influencia na nossa vida como pessoa, como indivíduo, e nossa vida com Deus. Influencia na nossa saúde. Inclusive é interessante, existe uma organização mundial de saúde, você deve saber, e esses dias eu estava avaliando alguns números, e um dos números que eu achei surreal, que eles reconhecem isso, eu estou falando da Organização Mundial de Saúde, eles reconhecem que 50% das pessoas que chegam até um hospital, e ali tem uma doença, 50% dessas pessoas, essa doença, ela foi gerada através de algo relacionado à ansiedade, que desencadeou em outras coisas no corpo, mas a causa, o início, foi através da ansiedade. E aí eu queria pensar um pouquinho com você, enxergando, entendendo esse cenário. O quanto as pessoas hoje estão sujeitas a passar por doenças e a ter doenças psicossomáticas. Eu estou sujeito, você, todos nós. Preocupações, ansiedade. E o nosso corpo reage. Tem pessoas que pensam que a ansiedade ou a preocupação ou qualquer coisa parecida relacionada a doenças psicossomáticas, algumas pessoas pensam porque essa pessoa é fraca de cabeça. E na verdade, meu querido, isso é uma reação do corpo. Não é uma questão de fraqueza mental. Claro que todos nós podemos melhorar pensando na nossa mente e pensando na nossa autoconfiança, a nossa fé, claro. Mas o nosso corpo, tudo, o nosso corpo, ele precisa de diversas coisas para se sustentar. E às vezes algumas pessoas, em determinada parte do corpo, está faltando ali algo que sustente o equilíbrio de tudo. E então, a qualquer momento, todos estamos sujeitos a ter um momento de recaída, a estimular a ansiedade e tudo mais. E claro que tudo isso são reações do corpo. E reações sempre têm alguma causa. Não é do nada que isso acontece. E quando a gente fala em causa, sempre há algo que me desperta isso. Eu vou dar um exemplo. Se eu tive uma contusão na minha panturrilha, é um exemplo. E por que aconteceu isso? Provavelmente eu fiz algum esforço, eu fiz algum exercício. E então gerou uma consequência, uma inflamação. Tudo existe uma consequência no nosso organismo. E a ansiedade, ela traz diversas consequências no nosso organismo, aonde vai piorando e aonde a gente pode chegar ao ponto de ter surtos. Como você sabe, hoje é tão normal você pesquisar na internet e ver pessoas que tiveram surto de ansiedade e chegaram a desmaiar, chegaram a passar por momentos muito ruins através de um surto, que não aconteceu de repente, mas devido às preocupações, inseguranças, medos e outras coisas mais, chegou a esse ponto. O organismo não conseguiu reagir ao ponto de trazer o equilíbrio. E então, olhando o cenário de ontem, aí eu quero dizer bem ontem mesmo, tá? Não sei se você lembra, há poucos anos atrás, quando a gente precisava se comunicar com uma empresa e enviar algum documento, nós usávamos o famoso fax, lembra disso? Lembra daquele barulhinho que parecia uma musiquinha, um barulhinho, você enviava o fax, ligava lá, recebi a página 2, a página 3 veio falhada, aí você vai de novo, a 4 não recebi. E aquela coisa que demorava, mas a gente tinha já o hábito que aquela era a solução na época.
Ou seja, se eu tivesse que enviar um fax, pode ser que eu demoraria 10 minutos, meia hora ou até mais. Hoje a gente consegue de uma forma muito fácil enviar um documento através até mesmo de um WhatsApp. Mas naquela época era diferente. E a gente teve que se habituar, tudo isso mudou. Eu fico imaginando, hoje tenho uma filha, minha filha de 16 anos, o qual sou extremamente apegado e amo de paixão. Eu fico imaginando hoje, por exemplo, aqui lá em casa, no condomínio onde a gente mora, no apartamento, no prédio, muitas vezes ela desce, está lá com o pessoal lá embaixo, e enquanto ela não sobe, eu não durmo. Eu só consigo subir, só consigo dormir, descansar, quando eu sei que ela já entrou, fechou a porta, está todo mundo dentro de casa, tudo certinho, aí eu consigo descansar, tranquilo, porque está todo mundo em casa. E qualquer coisa, o que eu faço? Eu pego o celular e envio uma mensagem. Amor, sobe, está na hora, está tarde. Eu fico imaginando naquela época, aonde, vou falar na minha juventude, aonde minha mãe, os meus pais, a gente não tinha celular, não existia o celular. Tinha que ficar esperando o filho ligar, de repente ele está na rua, ele saiu. No meu caso tudo bem, era só descer o apartamento, minha filha estava lá embaixo. Mas imagina se ele saiu, se ele está longe. Tem que esperar ele chegar no orelhão, colocar a ficha lá e fazer uma ligação. E você fica naquela ansiedade, aonde ele está, não me ligou até agora. Não existia facilidade de uma mensagem onde a gente conseguia enviar de uma forma rápida. Depois chegou o bip, lembra do bip? E a gente começa a olhar como as coisas eram lentas lá atrás. Eu com 13 anos de idade, trabalhava aqui do lado na rua Joaquim Távora, trabalhava como office boy, e eu subia a Joaquim Távora e vinha aqui nos bancos. E eu lembro como se fosse hoje, eu pegava a fila do Bradesco, que era uma das piores, que demorava mais ou menos umas 2 horas. Eu chegava na fila, ficava ali parado, esperava umas 3 pessoas chegar atrás de mim, e aí eu falava para a pessoa assim, você segura minha vaga aqui, meu espaço um pouquinho? Vocês guardam o meu lugar, que eu já volto? Eu vou precisar ir no banco aqui do lado. Aí eu ia num outro banco, porque eu era office boy, tinha um monte de contas para pagar lá da empresa, que tinha que levar e entregar lá no caixa, para eles pagarem e devolver. Só que sempre eles entregavam um envelope para mim com atraso, eu tinha que um monte de banco para fazer. Aí eu ia num outro banco, na época aqui mesmo, na Domingos de Moraes, tinha um banco Bamerindos. Ia no Bamerindos, fazia a mesma coisa, ia em outro, ia no Itaú, e aí daqui a pouco eu ia voltando um a um. Cheguei a tempo. A pessoa estava lá segurando o meu lugar na fila, eu pagava, eu corria no outro, pagava, para dar tempo. E quando tinha poucas coisas, eu ficava as 2 horas na fila. E a gente estava acostumado a pegar as 2 horas de fila. Você percebeu? E quantas coisas que a gente tinha hábito, que não era tudo de imediato. Não tinha a facilidade do delivery que a gente liga para o iFood hoje. Tudo vai lá, se troca, vai lá buscar. E não era tudo que tinha delivery. Como hoje a facilidade, você pode pedir qualquer coisa, vem no delivery. Enfim, tantas facilidades que nós tínhamos ontem. Antigamente as pessoas tinham mais tolerância, mais paciência. Eu fico imaginando quantas horas da minha vida eu perdi no trânsito, gente. E quando eu digo no trânsito, não estou falando normal, trânsito todos nós pegamos. Mas eu estou imaginando o seguinte, se eu tivesse o Waze antes. Gente, eu trabalhei muitos anos na minha vida no comercial, na rua. Hoje ainda vou para a rua também como comercial, mas não tanto quanto antes. Antes eu ficava 100% na rua. E eu usava aquele guia, que abre para cá, abre para lá. E quantas vezes eu pegava um caminho, que era o caminho mais distante, mas porque era o caminho que eu conhecia. Eu não sabia que dava para cortar um outro caminho que seria 10 minutos. Eu pegava o de 40, porque eu não conhecia, eu não sabia. Quantos de nós, às vezes, saímos do trabalho e pegávamos um caminho que teve um acidente, mas a gente não sabia, a gente ficava lá no acidente, 2 horas, 3 horas. Quanto tempo a gente ganhou com tudo isso? E hoje não. Agora, como que é hoje? A nossa realidade. Gente, é tudo para ontem. Até o WhatsApp. Se eu enviar um WhatsApp agora para você, e você demorar para responder, eu vou apagar. Já resolvi, fica tranquilo, não preciso mais. A gente quer tudo algo instantâneo.
É a geração delivery mesmo, é a geração iFood. Eu quero para agora, eu peço hoje para Deus, Deus tem que me responder hoje. Se eu fizer um jejum, eu quero uma resposta imediata. Como ministramos a semana passada, a gente tem dificuldade em esperar. Isso faz parte um pouco da nossa ansiedade. Hoje todas as pessoas são mais hiperativas, todas as pessoas são mais escravas da tecnologia. Hoje as pessoas têm dificuldade em parar. Está vendo que eu não paro de me mexer aqui, ó? O tempo inteiro. Daqui a pouco eu mexo o pé, mexo aqui. A gente tem dificuldade em ficar parado. A gente tem dificuldade em fazer uma coisa só. É igual eu estou falando agora, aí você está fazendo uma outra coisa que eu estou vendo. Estou vendo. Aí, ó. A gente tem o hábito de querer fazer todas as coisas ao mesmo tempo e achar que estamos fazendo tudo com qualidade. Mas hoje a nossa geração é diferente. Tudo tem que ser de imediato. E aí, por exemplo, antigamente eu tinha mais paciência, até mesmo para ler um livro. Hoje não, hoje eu quero ter uma leitura dinâmica, ou se possível, coloca um áudio, dá um play aí para eu ouvir esse livro. Não quero mais ter que ficar lendo o livro. As pessoas não têm paciência em ler texto. Ela quer bater um olho, já cheguei onde eu preciso, pronto. Até mesmo numa conversa, muitas pessoas não têm paciência em ouvir o seu próximo. Mas quer logo já encerrar o assunto. E por quê? Porque é a nossa geração. E tudo isso nos traz uma grande ansiedade. Tem muitas pessoas que até mesmo acabam não tendo respeito pelo outro, cortam a pessoa que está falando no meio. E por quê? Porque eu não tenho paciência para ouvir. Hoje eu tenho que ser dinâmico, tem que ser algo rápido, tem que ser algo curto. Até mesmo as minhas mensagens tem que ser por volta de 30 minutos, 40 minutos. Tem que ser dinâmico. Não pode falar muito. Estou dando um exemplo para você, mas por quê? Porque senão as pessoas dispersam. Em tudo a gente precisa se adaptar e ter esse dinamismo e enxergar que as pessoas cada vez mais são mais ansiosas. E sabe por que muitos relacionamentos não dão certo? Sabe por que muitos casamentos não prosperam? Simples. Porque muitas pessoas não têm paciência em esperar, em conversar, em dialogar com o seu cônjuge ou com o seu namorado. Não tem paciência em trabalhar uma transformação, uma mudança. Começou a demorar, vai passear. É uma triste realidade. A ansiedade em tudo do meu jeito, eu tenho que fazer, eu preciso fazer. Eu fico imaginando ontem lá, na minha infância. Meu querido, a facilidade em fazer viagens internacionais como nós temos hoje, na minha época isso não era algo real. Pode ser que pela minha condição financeira, a sua talvez seja 1000 vezes melhor. Glória a Deus. A minha primeira viagem internacional, ou melhor, a minha primeira viagem de avião, foi na minha lua de mel. Foi a minha primeira viagem, com 22 anos de idade. Eu nunca tinha viajado de avião antes. E hoje eu vejo até mesmo minha filha, que já teve oportunidades em fazer viagens internacionais. E hoje o quanto consegue, às vezes, alcançar as coisas com mais facilidade, que a gente não tinha. Ok, já conseguimos enxergar um pouquinho do cenário, o quanto cada vez mais as pessoas têm a tendência desse ativismo ou hiperativismo, ou tudo para ontem, o quanto a gente tem uma tendência em permitir a ansiedade se alojar dentro de nós. Ok, então, o que eu preciso fazer para não ser escravo da ansiedade, mas para ser livre, como o Senhor Jesus me fez livre? O primeiro ponto que eu queria pensar com você, e sendo muito realista, você talvez precise de um acompanhamento médico, aonde você precisa fazer exames, identificar algumas coisas no seu corpo, nas reações do seu corpo, e talvez através de um remédio,
isso vai começar a te ajudar a ter um equilíbrio. Glória a Deus. Ok, mas será que isso é o suficiente? Não, isso pode te ajudar a ter um equilíbrio. Porém, eu preciso entender a causa. Eu preciso enxergar a deficiência. Eu preciso ir mais a fundo para entender o que tem gerado no meu corpo essa ansiedade. O que me leva à ansiedade? Por que sou uma pessoa ansiosa? A ansiedade, ela rouba a minha fé. A ansiedade, ela rouba a minha esperança. Ela pode roubar diversas coisas na sua vida. Por isso eu preciso enxergar as causas. Eu preciso enxergar a raiz e trabalhar em cima dela. Ok, então, com certeza será muito válido você ter um acompanhamento espiritual. Um acompanhamento, de repente, até mesmo através de um psicólogo, um psiquiatra. Sim, válido. Procurar enxergar as causas. Tratar, resolver, identificar aquilo que precisa ser corrigido, ou aquilo que precisa ser melhorado. Porém, e aí eu quero pensar com você, o quanto essa ansiedade traz diversas consequências na nossa vida. O quanto ela nos derruba e consome a nossa força. Ela suga as nossas forças. Ela suga a nossa paz. Ela remove a nossa fé. Ela traz dor, traz sofrimento, traz irritabilidade. Tem pessoas que ficam mais irritadas porque ela está ansiosa, porque ela está preocupada. A ansiedade, a preocupação, elas andam muito próximas. E outros sintomas, o medo, a insegurança, todos estão ali ligados a uma sensação, a um sentimento. E é interessante que quando a gente estuda, pega toda a palavra, toda a Bíblia, e se você for pegar os textos que são em hebraico ou aramaico, aqueles que são em grego, você vai conseguir ainda ir mais na profundidade da letra. E aqui no texto, se a gente pegar a palavra ansiedade, trazendo para a língua grega, a palavra ansiedade significa estrangulamento. Imagina você se sentir sufocado. É mais ou menos esse o sentimento. Ela me sufoca, ao ponto de eu me sentir sem ar, sem vida, sem forças. Quem é você? Será que você é uma pessoa ansiosa ou não? Ah, eu sou ansioso, mas não nesse nível, pelo amor de Deus, eu sou tranquilo. É uma ansiedade controlada. Ok. Se é uma ansiedade controlada, então eu imagino que você está em paz. E você sempre permanece em paz. Estamos todos sujeitos com todas essas emoções. Porém, o que prevalece em mim, através do Espírito Santo de Deus, que é o meu combustível, que sustenta o meu corpo e tem o domínio, eu permaneço em paz em meio a qualquer situação e a qualquer dificuldade. Ou seja, eu não sofro por antecipação. Que a ansiedade muitas vezes causa isso. A gente sofre antecipado. Mas o casamento nem aconteceu ainda. Não, mas o boleto nem venceu ainda. Não, mas a situação nem chegou ainda. Mas ninguém falou que você vai ser mandado embora. Mas a gente sofre por antecipação e isso é ansiedade. E às vezes sofreu à toa, gerou coisas dentro do seu organismo. Trouxe enfermidades para o seu organismo, porque sofreu à toa, porque nada disso aconteceu. Quantas vezes nós sofremos e de repente no final deu tudo certo. E por que foi necessário sofrer tanto, chorar tanto? O sofrimento antecipado não era necessário. Ou seja, a ansiedade traz diversas consequências. E aí então eu quero pensar com você em cima do texto que nós lemos. No versículo 25, eu quero ler alguns pontos aqui específicos. Calma, não fique ansioso.
A gente já vai encerrar, peraí. Aqui no versículo 25, ele diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Se Jesus estava dizendo este texto para aquele povo, que é para nós também hoje, é porque Ele conhece a profundidade do ser humano, Ele sabe o quanto as pessoas são escravas à ansiedade, o quanto é uma realidade, e o quanto todos nós estamos sujeitos, em qualquer momento, permitir que isso nos derrube. E aqui quando ele começa já falando, não andeis ansiosos pela vossa vida, ele está falando de uma forma geral, por nada, filho. Não fica desesperado ou preocupado com o dia de amanhã. O que você tem, o que você não tem. Como é que vai ser, o que você já comprou, o que não comprou. A ansiedade. Porque isso não é saudável para você. Isso não vai te fazer bem. Ele começa deixando claro, referente à vida. Aí ele fala referente à comida, ao vestuário. Pensa nas áreas que assim você hoje identifica como áreas que mais trazem a ansiedade. Ele fala aqui o quanto Ele, como Pai, como Deus, cuida dos animais, das ervas do campo, das flores, o quanto Ele supre a necessidade de todos. Ainda mais você, eu, nós, pequeninos, filhos de Deus. Ele fala, ainda mais vocês, eu me preocupo muito mais ainda com vocês. Se uma flor que amanhã será lançada ao fogo, por exemplo, ou até pisoteada pelas pessoas, eu cuido dela, imagina você. Ele procura trazer o entendimento que a ansiedade por todas as coisas da vida não vai acrescentar nenhum dia, nenhuma hora do nosso dia, não vai nos ajudar em nada, ao contrário, vai nos trazer desespero, medo, insegurança e falta de fé, falta de confiança. O texto, versículo 27, ele deixa bem claro: qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Não adianta, não vai adiantar nada, ficar preocupado, desesperado. E eu quero já lá na frente, no versículo 31, aonde ele fala, portanto, não andeis ansiosos, dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, ou seja, o que será de mim? Quando que isso vai acontecer? E agora o meu trabalho, ou o meu emprego, ou a minha família, ou a minha vida? Qualquer coisa do significa que eu não sei o que vai acontecer. E nestas horas eu preciso sim depositar a minha confiança no Senhor, descansar no Senhor, confiar no Senhor, como falamos a semana passada, esperar no Senhor. Ele continua no texto, no versículo 32, dizendo ainda, pois os gentios procuram todas estas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Ele está dizendo o seguinte, no versículo 31, ele fala, não andeis ansiosos o que comeremos, o que beberemos, o que isso, o que aquilo. E ele continua, sabe quem procura isso? São os gentios. Ele está dizendo o seguinte, olha, sabe as pessoas que não têm uma vida com Deus, que não confiam em Deus, que não têm fé em Deus, que não têm esperança em Deus, que trazem tudo para o seu braço, na sua força, no seu jeito. Essas pessoas sim, de forma natural, elas se apegam na sua força. Quando ele comenta aqui dos gentios, eram aqueles que não tinham Deus como a essência, aqueles que não faziam parte de um povo que servia a Deus, ao Deus verdadeiro. Claro que depois Paulo vem e estende
explicando a todos e trazendo um entendimento que Jesus não era apenas para o povo de Israel, para o judeu, para o hebreu, ele era para todos aqueles que verdadeiramente permitem e reconhecem Ele como Senhor e suficiente Salvador. Ou seja, se você vive debaixo da ansiedade, vive debaixo da preocupação, você está caminhando como alguém que não tem Deus, como alguém que não tem esperança, porque tudo está em suas mãos, e agora o que eu vou fazer? Como alguém que não acredita que Deus pode fazer um milagre, Deus pode trazer sabedoria, Deus pode te dar graça, perante ao seu trabalho, ou perante quem for. Deus pode fazer o sobrenatural, pode fazer um milagre, pode direcionar os seus passos, pode trazer uma ideia sobrenatural, Ele pode te abençoar como um novo empreendedor, Ele pode todas as coisas, se eu assim confio, acredito, e eu permito estar sensível para ouvir, perceber a sua voz. Ou seja, a ansiedade, ela vai me afastar de tudo isso. Quem é você? Será que você consegue identificar? Não sou ansioso, ou tenho traços de ansiedade, ou sou completamente ansioso. A ansiedade, ela é um sinal de incredulidade. Ou seja, falta de fé, falta de confiança. É enxergar como se Deus não estivesse no controle. Ou tudo que acontece talvez é azar ou sorte. Algumas pessoas podem enxergar dessa forma. Agora, se eu enxergo que Deus está no controle, eu confio, eu descanso. E eu não permito que a ansiedade possua o meu coração, tome o domínio e me aprisione. Ah, pastor, então nós estamos falando que tudo o que acontece debaixo dos céus é a vontade de Deus. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Deus, Ele é soberano. Ele é soberano sobre todas as coisas. E sim, nada acontece sem a permissão de Deus. Não quer dizer, porque aquele irmão bateu o carro, foi Deus que quis assim. Infelizmente faleceu o irmão, Deus quis assim. Não. Existe a permissão de Deus. Mas tudo que a gente vive faz parte de consequências também. Semeei, plantei, colhi também. Existem coisas que são naturais? Naturais. Existem coisas que foram exatamente debaixo da vontade de Deus? Sim. Existem diversos cenários nesse sentido. Só que nada acontece sem a permissão de Deus. E o mais sobrenatural. Como diz lá em Romanos, você pode abrir comigo. Todo mundo já conhece o texto, mas Romanos capítulo 8, versículo 28, ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, independente do que aconteceu, independente se foi algo que eu semeei, independente se foi algo natural, independente se foi o propósito de Deus, independente se foi algo do diabo e eu caí, independente se foi uma falha minha, independente de qualquer coisa. E eu não vou entrar em nada de predestinação, se você é calvinista, arminiano, com todo respeito, a forma ou o que você pensa. Mas eu quero dizer para você, meu querido, Deus, Ele pode transformar maldição em bênção. Deus, Ele pode sim, através de uma situação, como Ele diz, todas as coisas cooperam. Ele pode sim transformar algo que talvez não foi tão bom, que eu possa me edificar, crescer, evoluir e avançar. Cooperar com o meu crescimento, com o meu avanço. Eu posso enxergar dessa forma. E então, para a gente ir para a reta final e encerrar, que o tempo está passando e você está começando a ficar ansioso. O que fazer? Ok, então, não quero viver debaixo dessa ansiedade. O que fazer? Ele continua o texto, para finalizar o texto. E ele fala no versículo 33, mas buscai primeiro o seu reino, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão
acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. E ele fala, querido, então você busca primeiramente o reino dos céus. Ah, legal. Mas o que seria o reino dos céus? Se a minha mente ficar sempre voltada ao natural, tudo o que acontece, eu vou enxergar de forma natural. E as preocupações, as ansiedades, elas vão me consumir. De uma forma natural. Preocupação que as pessoas estão pensando, o que os meus chefes estão pensando, o que acham de mim, o que isso, o que aquilo. Se eu enxergar as coisas de forma espiritual, eu quero pensar em reino, não quero pensar em reino de apenas eu sou um soldado que faz parte desse reino. Não, o que seria o reino de Cristo? Não, eu quero pensar de uma forma espiritual como o reino de Cristo. É pensar como Ele pensa, é enxergar como Ele enxerga. É chamar à existência aquilo que não existe. É descansar e confiar que Ele é soberano sobre tudo. Que Ele tem o coração do rei e Ele inclina para onde quer, como quer, quando quer, do jeito que Ele quer. Pensar dessa forma com você, de uma forma sobrenatural e espiritual. E como que eu faço então para estimular isso? Primeiro, eu preciso saber quem sou eu para Deus. E quem Deus é para mim. Será que eu reconheço Ele dessa forma como um Deus soberano? E sou grato por tudo? Ou não? Será que eu tenho voltado os meus pensamentos para as coisas de Deus? E dedicado até mais tempo em o meu relacionamento com Deus? A oração, a leitura da palavra e tantas outras coisas, elas fazem parte do que? De um alimento, de um desejo por mais de Deus. Buscar um relacionamento com Deus é intimidade, é dia a dia. É interessante porque o texto, quando você entende um pouquinho sobre isso, sobre pensar de forma diferente, a gente pode ver lá em Colossenses. Se você puder, abre rápido comigo. No capítulo 3, ele fala assim, portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, se você, meu querido, é nova criatura, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Ou seja, eu tenho que enxergar como Deus enxerga, de uma forma diferente. Essa semana eu estava conversando com a minha filha, e a gente assistiu aquele filme Matrix, que ela ainda não tinha assistido, e eu estava conversando com ela o quanto Matrix, para mim, ele tem um simbolismo muito legal. Você que não assistiu, eu recomendo assistir, tem no Netflix. O quanto tem tudo a ver com a vida espiritual. E por quê? Porque tem lá o Neo, para quem sabe quem é, o principal, que é o ator Keanu Reeves, ele não acredita que ele é escolhido. E quando ele começa a acreditar naquilo que ele é escolhido, ele começa a fazer o sobrenatural, até voar. E é interessante que o mundo que ele vive, que ele achava que era o mundo real, não é, o mundo real é outro. E se eu puder pensar com você dessa forma, enxergar o mundo real como o espiritual, porque aqui o mundo físico, ele é apenas um reflexo ou uma consequência do que aconteceu já no mundo espiritual. O que acontece no mundo espiritual concretiza no carnal. A palavra que o Senhor diz concretiza, concretizou no carnal. Se eu enxergar o reino, pensar nas coisas de Deus, pensar nas coisas de Deus não é pensar só na Bíblia, não é pensar só na célula, não. É vida com Deus, é conhecer a Deus, a profundidade, quem Ele é como Pai, é me conhecer, quem eu sou para Deus. E então a ansiedade não será mais alojada dentro de mim, porque a confiança em quem Ele é muda todas as coisas. Como diz o texto que a gente leu, todas as coisas cooperam, começa o texto, sabemos, eu sei, tudo que está acontecendo, ok, vai cooperar para o meu bem, porque Deus continua sendo Deus, Ele continua sendo soberano. E eu preciso estreitar o meu relacionamento com Ele. No texto de Mateus, no capítulo 6, que a gente leu aqui o versículo 33, novamente, quando ele fala primeiro o seu reino
ele está falando sobre algo que se refere à prioridade. É interessante porque Paulo, lá em Filipenses, você pode pegar aí, abrir comigo, calma, não fique ansioso, já estou encerrando. Filipenses, você pode ler comigo no capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração, pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Presta atenção, olha só. Paulo falando, meu querido, você quer vencer isso mesmo, essa ansiedade? Então não andeis ansiosos. Aqui ele fala a uma igreja, a uma cidade. E ele está dizendo para eles, olha, sabe o que você tem que fazer? Em tudo. Através da oração, da súplica, ações de graça, ser grato, obrigado Deus. Independente do que você está vendo ou não, eu te dou graças por todas as coisas, gratidão. Porque Ele é Deus, porque eu confio. Eu apresento as minhas orações, as minhas súplicas, eu descanso, porque Ele conhece. Porque Ele é Pai, porque Ele está comigo. Peço para Ele direcionar a minha oração, para eu poder guerrear no mundo espiritual. Para eu poder chegar ao ponto de estar sensível e entender o direcionamento dEle para mim. E o texto aqui no versículo 7, ele fala, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A paz, meu querido, presta atenção, a paz, que está longe da ansiedade, a paz não é a ausência de problemas, graças a Deus resolvi todas as coisas, estou em paz, posso descansar, não é isso. A paz é em meio ao problema, ou em meio à dificuldade, ou em meio a qualquer situação. Tenho paz, tenho paz, tenho paz, tenho paz, tenho paz. Como diz aquele hino antigo, tenho paz. A gente poderia aqui ver diversos textos, e eu vou ler os últimos 3, só vou ler, e a gente vai orar para encerrar. Quando a gente lê o livro de Salmos, a gente vê quantas conversas ali de Davi com o Senhor, e aqui no capítulo 4, versículo 8, uma época ele estava sendo perseguido, muitos dizem que naquela época, o seu próprio filho estava o perseguindo, quando ele fez esse salmo, onde ele fala, em paz me deitarei e dormirei, pois só Tu, ó Senhor, me fazes habitar em segurança. Ou seja, eu posso descansar no Senhor, porque eu sei que realmente Ele é por mim, Ele está comigo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Isaías 40, para finalizar, versículo 31, ele diz, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Meu querido, não vou me cansar, não vai ser algo que eu vou começar e vou parar pelo meio do caminho, não. Eu vou esperar, como falamos a semana passada, e continuamos nessa. Eu quero orar com você nessa hora, querido. Se você quer ser livre de qualquer tipo de ansiedade e quer viver aquilo que o Senhor fez por nós, que realmente se ofereceu em nosso lugar e nos deu essa liberdade, eu quero te convidar a avaliar quem é você, o quanto a ansiedade tem relevância na sua vida e dizer a você que você pode ser livre. Pai, nós te damos graças, Senhor. Te damos graças porque o Senhor nos fez livre. Que neste final de semana, onde nós comemoramos uma data, onde um simbolismo da Páscoa, reconhecendo a Tua bondade, o Teu amor, reconhecendo a Tua ressurreição, reconhecendo a Tua vida. Pai, que da mesma forma,
cada um que está aqui conectado conosco, enxergue isso de uma forma tão soberana, de uma forma tão grande, aonde isso traga paz. Paz sabendo que o Senhor é soberano. Paz sabendo que o Senhor já pagou um alto preço. Paz sabendo que o Senhor nos ama e cuida de nós. Paz sabendo que o nosso amanhã está em suas mãos. Paz sabendo que o Senhor nos chama de mais do que vencedores. Paz porque sabemos conviver com aquilo que temos. Pai, que verdadeiramente cada um dos teus filhos tenha um entendimento maior da profundidade de quem é o Senhor. Que cada um enxergue dentro de si quais são as áreas que têm gerado essa ansiedade e muitas vezes tem afetado o nosso corpo, a nossa alma, e tem nos trazido enfermidades. Nos ajuda a vencer a doença do século, Pai, o quanto as pessoas têm ficado doentes. Esse ativismo, essa correria, aonde muitas vezes não temos nem paciência para ter um momento de oração com qualidade. Nos ajuda a não cair nesse ritmo, nos ajuda a não viver dessa forma, mas a descansar no Senhor, a confiar, a ter um relacionamento mais peculiar e exclusivo contigo, aonde a tua vontade seja estabelecida. Que verdadeiramente cada um dos teus filhos que aqui estão, familiares, sejam livres de qualquer tipo de ansiedade. Eu profetizo sobre a sua vida, querido, que você seja livre da ansiedade, do medo, da insegurança, da preocupação, do temor do dia de amanhã, mas que você confie, espere e descanse, pelo poder do nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. Meu querido, Deus te abençoe grandemente, te desejo uma feliz Páscoa, transmita essa mensagem para os seus familiares, e se você lembra de alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe com ele. Semana que vem, continuamos, quem sou eu? E eu tenho certeza que Deus continuará falando com você. Deus te abençoe, um ótimo final de semana, fique na paz.